Fala aí, nação tricolor! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor. Vamos ver quem sai, quem chega no São Paulo. Então vamos ver essas últimas notícias e em breve eu estou de volta para comentar. Então sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Preciso te atualizar agora sobre o São Paulo, novidades a respeito de reforços para o Tricolor. A primeira informação não é boa. São Paulo e Ajax não avançaram na transferência de Gastón Ávila, zagueiro argentino de 24 anos de idade que esteve emprestado ao Fortaleza em 2025. São Paulo havia sugerido ao Ajax mesmo modelo de negociação, empréstimo de uma temporada com metade dos salários pagos por cada um dos times. O Ávila ganha R$720 mil por mês. Na tarde dessa quarta-feira, consegui a informação com uma pessoa do São Paulo de que as tratativas esfriaram. O Ajax não tem demonstrado muita intenção em liberar o jogador por empréstimo. A ideia seria algo relacionado à venda e o São Paulo não pretende fazer um investimento de algo na casa dos 6 milhões de euros. Era essa a opção de compra que o Fortaleza tinha. Diante desse cenário, o São Paulo talvez precise esperar. Pela falta de propostas de compra do Gastón Ávila junto ao Ajax, para que o Tricolor possa, em algumas semanas, retomar essas conversas e buscar um empréstimo do jogador. Ele é o plano A do São Paulo para a zaga, por ser jovem, só 24 anos de idade, ter boa capacidade técnica e chegando sem custos, ele viria por empréstimo. Chegou a vez do São Paulo aqui no Gazeta Esportiva. Marina, vem pra cá. A gente tem novos desdobramentos daquele escândalo dos camarotes do Morumbi ou já acabou o assunto por causa da confusão que deu no Palmeiras? Não acabou o assunto não, Michele. Isso aí vai dar muito pano para manga ainda, viu? O Outen Aires, que é o presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo, encaminhou hoje esse caso dessa exploração clandestina do camarote do Morumbi em shows à comissão de ética do clube. Isso aconteceu hoje pela manhã, informação dada pelo GE. Globo, a gente conseguiu confirmar. O Outen Aires solicita ali, ele diz, né, que foram abertas sindicâncias, tanto interna quanto externa, e ele pede para que a comissão de ética aguarde essas investigações para ver o que vai acontecer, para que então a Mara Casares, que é ex-esposa do presidente do clube, Júlio Casares, que também tinha um cargo ali no clube, e também o Diego Schwartzman, que é o diretor adjunto de base, ambos pediram afastamento dos seus cargos até a finalização dessas investigações, enfim, para saber o que vai acontecer com esses dois, com essas duas pessoas que convivem ali dentro no ambiente do clube, são fortes politicamente ali dentro do clube, né? Lembrando que no artigo 34 do Estatuto do São Paulo, existe sim, prevê punição para sócios que cometam infrações. Aí a gente só precisa entender, se essa comissão de ética assim avaliar, qual é a gravidade dessa infração, que pode chegar ali de uma advertência até a expulsão deles do quadro de sócios do São Paulo. E aí hoje também a Independente, que é a principal organizada do clube, solicitou, exigiu que o Outen Aires expulse tanto a Mara Casares quanto o Diego Schwartzman do quadro de sócios. Um final de ano aí bastante turbulento para o São Paulo, que está fora da Libertadores ano que vem. Então, no campo e fora dele, um ano bastante conturbado para o São Paulo, Michele. Muito obrigada, Má. O que vocês acharam? Você estava aqui ontem, Alex? Tava. E aí já comentou, né? Mas assim, a audiência rotativa do Gazeta Esportiva. É um ano para o São Paulo esquecer, futebolisticamente falando. De castigo ainda fica fora da Libertadores, porque tinha que Cruzeiro ser campeão ou Fluminense, e justo os dois que eram favoritos não se classificaram para a final. Então nem o G8 abriu e o São Paulo morreu na praia em relação ao sonho de voltar a disputar a Libertadores. E fora de campo... Culpa dos seus erros, próprios claro, erros. Sem dúvida. E fora de campo, dizem que tudo isso que está aparecendo agora no São Paulo é só a ponta do iceberg. Pois é, como eu não tenho provas de nada, eu estou só observando, acompanhando e lamentando demais que um clube desse tamanho se preste a isso. Tenha pessoas na alta cúpula ou na diretoria que se prestem a roubar o clube. Isso me deixa muito chateado. E aí, Paulo? Eu fico muito triste porque na minha infância o São Paulo sempre foi referência. Na minha também. Sempre foi referência. Na minha também. De um clube Menudos, de Raí, seriedade, Kaká. de profissionalismo. Sim.
de competência. E ver tudo isso que está acontecendo, a gente fica muito triste por uma instituição tão grande que é o São Paulo. Eu chamo de golpe, sim senhor, porque você mudar a regra do jogo para se beneficiar no meio do caminho, isso se chama golpe, que foi para mim o que o Casares fez no São Paulo. Teve o seu novo mandato, só que o segundo mandato do Casares é um desastre absoluto. O Casares, Júlio Casares, presidente do São Paulo, fez uma reunião entre seus pares. Não vamos esquecer do Juvenal, né? Sim, que também... É onde começa essa derrocada. Que é do mesmo grupo político, que também deu um golpe para continuar no poder. E aí o Casares ontem, ele está acuado, está com as costas na parede, está absolutamente encurralado, porque gente muito próxima dele está envolvida em rolos cabeludíssimos dentro do clube. Aí ele fez uma reunião lá com quem ainda o apoia no clube para propor uma mudança no estatuto. Seria acabar com o quórum qualificado para a criação de uma SAF e separar o futebol do clube social. Separar o futebol do clube social é a bala de prata de todo mundo na hora que a coisa aperta. Não, vamos separar o clube social e tal. Ele já falou isso outras vezes e agora ele colocou de novo em questão. Para mim, o mais importante é essa questão da SAF. Volta um pouquinho só o TP para eu ler exatamente qual é o termo. Não voltou o TP, mas enfim, eu falo daqui mesmo. Você tirar tirar do caminho como se fosse uma dificuldade para fazer um estudo mais aprofundado. Então, que você pudesse fazer ali o seu... facilitar o caminho. Facilitar o caminho para se tornar a SAF. Evidentemente, senhoras e senhores, isso é a coisa mais confortável agora para quem está com as costas na parede, encurralado. Você traz outro Vamos virar SAF. Você traz outro assunto grande. Não só trazer outro assunto, como você traz os seus pais, traz lá Galápagos, traz lá não sei quem para virar SAF e você continua com a possibilidade de mandar, né? E como o SAF é um negócio que para parte da torcida soa como música nos ouvidos, porque virar SAF vai funcionar, é como se fosse a tempestade perfeita no momento em que o fato é que a administração do Casares esfarela completamente no São Paulo, não sabe nem se ele vai durar até o fim do mandato. Essa turma que está encalacrada lá, Mara Casares, ex-mulher dele, ex-atual, né? Na verdade, é ex-mulher, mas eles não são separados legalmente ainda. Está completamente encalacrada. O Douglas Schwartzman, levado por ele, está completamente encalacrado. Aí, vamos combinar que fica bem confortável para ele falar, não, a gente abriu um caminho aí para poder virar SAF e tal. No momento que aparece lá o tal do Diego Nogueira lá, criando o São Paulo Day, que vai ser o dia que ele vai dizer qual vai ser as possibilidades aí para o São Paulo. É uma forma do Casares tentar transformar tudo isso numa grande pizza, né, Vessa? E a informação que circula aí é que os dois envolvidos no áudio ainda estavam nessa reunião dentro do conselho lá, participaram, como se nada tivesse acontecendo, enfim. Cara, essas coisas eu acho de verdade surreal, como na do Corinthians, lá, audiências públicas, uma das participantes daquela tentativa de golpe lá, que levaram um papel sulfite em branco num sábado à noite para tentar tirar o Osmar. A mulher tá lá sentada também na mesa. Essas coisas de clube social, cara, de clube associativo, elas me assustam, assim. As figuras vão lá, o áudio rola, o muro tá caindo, eles estão lá participando de uma reunião como se nada tivesse acontecendo. Então, agora vai abrir uma sindicância interna, aquelas coisas todas. Aí depois tem comissão de ética, demora 6 meses. Já não dá mais esse tipo de coisa, mas o seu Júlio vai virar o ano aí de uma maneira que ele jamais imaginava. Pode ter críticas, ele achava que ia ter. Mas ele falou, quer saber, vai entrar as férias, depois volta o Morumbi, eu trago um reforço ou outro, recomeça o ano. Acho que eu não esperava nada disso, né? Talvez não seja possível recomeçar o ano como se nada tivesse acontecido. Porque o ano do São Paulo provavelmente não vai acabar. Né? A não ser lá no dia do Natal, no peru de Natal e no Ano Novo, na hora que soltar rojão, o resto do dia vai ser isso. Daqui a pouco o São Paulo joga com o Flamengo aí, com a abertura do Campeonato Brasileiro. Enfim, essa é a situação de momento do São Paulo. O médico que trouxe lá a história do Monjaro caiu também, né? E aí é sintomático de como o São Paulo está absolutamente sem rumo. Eu não sei se a forma se o protocolo é correto, eu não sou médico, nada disso. Mas esse médico, o Eduardo Hauen, foi o cara alçado a chefe do departamento médico.
E por que ele foi chefe? Ia trazer o tal do TechFoot, que é o método, não sei o que, as máquinas, não sei o que lá, para tratar a turma. Esse negócio estava lá em Cotia e ia para Barra Funda. Ah, por que esse negócio não funcionou e existiram 70 lesões? Porque já existia muita resistência para esse método lá, então não era utilizado, ninguém ligava para esse negócio. Agora os caras falam o quê? Bota o cara lá. Bom, agora você vai mandar, a gente faz a limpa aqui, manda todo mundo embora e vai ser esse negócio. Ok. Pinta um escândalo, o cara cai. E cai o TechFoot. Então o negócio que era o de Santo novo, Graal... perdeu o rumo, né? Santo E agora? O Santo Graal virou... E não agora? serve, tchau, vai e embora. vem cá, e os conselheiros continuam lá na reunião do conselho. E o médico que vai demitido? É que Não, peraí. diferente, né? Eu sei que são casos diferentes e menos grave até do médico. Claro que sim. Sim. Menos O grave. médico a gente tá aqui palpitando, a gente não sabe se o negócio E outra, qual é se o correto cara, ou não. se o cara confia na pessoa que vendeu, se ele médico foi enganado, ele não sabe, entendeu? Dava muito bem para ter contornado, sabe? A demissão foi estourar aonde ele podia fazer, porque como ele vai demitir a mulher dele? Sim. Ela pediu afastamento, o Douglas Schwartz tava pediu lá. afastamento, mas estavam lá. E na verdade tem a tal sinicância, uma sinicância interna e uma sinicância externa, que esse é o verniz que o Casares passa para dizer, olha, estamos aqui analisando de forma independente. Até no comunicado que ele coloca lá, que ele divulga, ele fala, não vamos levar em conta parentesco, relações pessoais e tal, não sei o quê. Se não for a expulsão desses dois caras, que é o mínimo que se Daqui possa 10 fazer. anos acontece de novo. Não, mas eu acho que não tem clima para não expulsar. É isso que eu estou falando. Não vai dar para ter passada de pano nesse caso, porque está fervendo muito. Veremos. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o empresário do atacante Luciano não garante a permanência do jogador no São Paulo para a próxima temporada. Mas, na minha opinião, é mais papo de empresário buscando uma renovação. Até porque o atacante tem contrato com o Tricolor apenas até o fim de 2026. Na minha visão, o Luciano é sim um jogador decisivo e muito importante para o São Paulo, mas não dá para renovar por mais 2 ou 3 anos. Assim como o São Paulo fez com o Cédric, depois que renovou, praticamente não jogou mais nada. Tem que ser ano a ano, né, galera? Assim como foi com o Luiz Gustavo. O São Paulo renovou por mais um ano e agora nesse fim de ano não renovou mais. Tem que ser assim. Até porque quando o jogador passa de 32, 33 anos, sofre muito com lesões. O Lucas Moura, por exemplo, ganha 1.800.000 por mês e praticamente não jogou. O Oscar, que vai se aposentar, só do São Paulo no mês, ganha 1,5 milhão, fora o valor da patrocinadora. O Wendel, 1 milhão e praticamente não jogou também na temporada. Rafael Tolói, que acabou de chegar, ganhando quase 1 milhão, também só fica machucado. Joga 1, 2, 3 jogos e fica 1, 2, 3 meses fora. Então isso precisa mudar. O São Paulo precisa investir mais na base ou trazer jogadores mais jovens, nem que seja por empréstimo, como o Marcos Antônio, por exemplo. E sobre essa futura troca do São Paulo com o Botafogo, envolvendo o Ferrarese, o Pablo Maia e o Rodriguinho, em troca do Savarino, do Vitinho e do Marlon Freitas, não deve acontecer, até porque o Botafogo não deve topar. Agora, se o São Paulo emprestar o Ferrarese de graça, isso sim é um absurdo, até porque o Tricolor joga com 3 zagueiros, e o Ferrarese é sim um bom zagueiro, sem contar que ele também faz a lateral direita, e para uma temporada tão longa, é um jogador muito importante, a não ser que seja uma boa troca, ou que chegue uma boa proposta de venda. Não acho viável o São Paulo negociar o Ferrarese, ou emprestar de graça, até porque o São Paulo não vai ter dinheiro para trazer outro jogador desse nível. Isso é muito importante, né, galera? E sobre essa proposta do Júlio Casares, para facilitar a criação de uma SAF no São Paulo e separar o social do futebol, acho sim uma boa proposta, mas temos que começar a analisar para ver se ele não quer que o São Paulo vire uma SAF, para ele virar tipo CEO da SAF do São Paulo,
temos que abrir o olho, até porque vai ser o último ano de mandato dele e ele pode aprontar novamente. E que nem eu já falei no último vídeo, eu sempre fui muito a favor de uma SAF no São Paulo, mas comecei a mudar de ideia nos últimos meses, depois que eu vi a SAF do Botafogo. Ganhou muito, mas depois ficou toda endividada. E por outro lado, vocês vê o Palmeiras, o Flamengo, que nem são SAF, ganhando tudo e dominando o futebol brasileiro. Aí você pensa, né, galera? Bom, se o São Paulo fazer uma gestão profissional, daqui 2 ou 3 anos, consegue pagar suas dívidas e competir de igual para igual com o Palmeiras e Flamengo. Mas aí você começa a ver essa gestão terrível do São Paulo, uma gestão amadora. Aí realmente, né, galera, não tem outra saída. Ou São Paulo se profissionaliza de vez, ou vai ter que virar SAF. Não tem outro jeito. E o diretor afastado no São Paulo, Douglas Schwartzman, lidera 40 conselheiros do clube e já foi réu por lavagem em outro escândalo. Como que pode? Ainda continuou no São Paulo, né, galera? Como eu sempre falo aqui no canal, do que adianta a gente ficar falando fora Júlio Casares, fora Belmonte, fora agora Douglas Schwartzman, sendo que esses conselheiros, eles sim têm que ser cobrados, porque eles que elegem o presidente do São Paulo. E se nada mudar no ano que vem, o próximo presidente vai ser um indicado pelo Júlio Casares. Aí o pior presidente da história era o Leco, agora é o Júlio Casares. Daqui 2 ou 3 anos vai ser o próximo, porque nada muda. Então esses conselheiros precisam ser cobrados para votar certo. Então se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!